Olá, olá! Eu sou Murilo Vicentim e bem-vindos ao canal São Paulo Vibes, o canal que te leva aos cantos mais interessantes da cidade de São Paulo. Pois bem, hoje estamos em um lugar bastante especial, um lugar exclusivo, um lugar que eu digo que ele tem a cara da riqueza. Trata-se do Panambi. O Panambi é um bairro nobre localizado na região do Morumbi, no distrito da Vila Andrade. Ele é um bairro recente, fundado em 1996, e ele possui aproximadamente 715 mil metros quadrados. O Panambi é um bairro que apresenta várias idiosincrasias. Há uma série de particularidades ligadas à sua concepção que necessitam ser analisadas para entendermos por que o bairro possui esta morfologia. E para entender este processo, eu fiz uma pesquisa na internet e me deparei com uma tese do programa de pós-graduação em Geografia Humana da Universidade de São Paulo, de autoria de Daniela Almeida Barroso. Esta pessoa escreveu uma dissertação intitulada Projeto Urbanístico Panambi, uma nova cidade dentro de São Paulo. Esta dissertação me forneceu vários subsídios para poder analisar a concepção e a atualidade relativa ao bairro do Panambi. E nós iremos discutir isso neste vídeo. Mas antes de mais nada, por favor, deixe um like no vídeo e considere se inscrever neste canal. Isso é um grande incentivo para que eu continue a produzir conteúdo deste gênero. Isto posto, vamos ao que interessa. Estamos passando em frente de uma das entradas do Parque Burle Marx. E o Parque Burle Marx tem tudo a ver com a criação do Panambi. Mas para você entender melhor este processo, é necessário que voltemos no tempo, pois este parque fazia parte da antiga Chácara Tangará. A Chácara Tangará foi formada por sucessivas aquisições de sítios e chácaras realizadas por Francisco Matarazzo Pignatari, mais conhecido como Baby Pignatari. Baby Pignatari era dono de fábricas de purpurina, minas de cobre no sul do país e de uma fábrica de aviões de aeroclube. E naquele terreno ele planejou construir uma residência para sua primeira esposa, Nelita Alves Lima. Para tanto, ele convidou o arquiteto Oscar Niemeyer para fazer o projeto arquitetônico. Burle Marx, por sua vez, ficaria encarregado de projetar os jardins do lugar. Houve início das obras, mas elas não chegaram a ser concluídas, pois, logo após o início destas, houve o divórcio do casal. Então, Pignatari se apaixonou por uma estrela de Hollywood chamada Ira von Fürstenberg. Esta pessoa era uma princesa italiana, então ele fez uma longa viagem internacional e retornou casado com ela. Então a ideia era que os dois morassem na Chácara Tangará. Porém o relacionamento não deu certo, o romance terminou antes mesmo das obras serem concluídas e a casa ficou inacabada. E pode-se dizer que a chácara, a casa, ou palacete, se você quiser, ficou abandonado até meados dos anos 80. E em um dado momento, o terreno foi adquirido pela Lubeca S.A. Empreendimentos e Participação. Esta empresa foi a responsável por criar o bairro do Panambi. Mas, antes de mais nada, você sabe a origem da palavra Panambi? A palavra Panambi é uma palavra de origem guarani que significa Rio das Borboletas. Em uma outra tradução, podemos designar esta palavra como apenas borboleta ou mariposa. Inclusive, a imagem da borboleta é o símbolo da empresa que é encarregada de fazer a administração dos projetos imobiliários do Panambi. Esta empresa, Panambi Empreendimentos Imobiliários, é a antiga Lubeca S.A. Empreendimentos e Participação. Quando falamos sobre o Panambi, a primeira coisa que vem em mente é a ideia de luxo, sofisticação, ostentação. E já que estamos neste ponto específico, não há como não falar do Palácio Tangará Hotel e Spa, que é considerado o primeiro hotel 6 estrelas do Brasil. Este hotel ocupa o espaço onde havia a mansão construída por Baby Pignatari. Ainda na década de 90, esta mansão estava bastante degradada e o grupo Birman comprou a mansão, ele a demoliu para a construção de um grande hotel. As obras foram iniciadas em 1998, mas foram paralisadas 3 anos depois, pois o grupo Birman enfrentou uma grave crise financeira. Posteriormente,
Em 2013, o grupo americano GTIS chegou a um acordo com o grupo Birman e concluiu os restantes 30% da obra. Isto posto, este grupo fechou um acordo de administração com a empresa alemã Oetker Collection e, finalmente, o Hotel Palácio Tangará foi inaugurado no dia 10 de maio de 2017. Trata-se de um luxuoso hotel. Todos os quartos têm vista para o verde do Parque Burle Marx e as diárias chegam a até R$17 mil, segundo minha pesquisa. O Palácio Tangará é o exemplo da aura de luxo que define o Panambi. Mas afinal, por que o Panambi ganhou esta aura de luxo? Tudo começou no final da década de 80, quando a empresa Lubeca S.A. Empreendimentos e Participação, sobre a qual eu falei anteriormente, comprou a antiga Chácara Tangará. O objetivo desta empresa era fazer um grande empreendimento imobiliário misto, composto por um hotel e edifícios residenciais e comerciais na área da antiga Chácara Tangará. A empresa Lubeca negociou com a prefeitura o parcelamento da área, ela efetuou as obras de infraestrutura urbana e, em associação com 2 bancos, ela criou o Fundo Imobiliário Panambi, que desde este momento negociava cada lote com as construtoras e ela receberia uma porcentagem das vendas de acordo com as condições de localização do lote. Ocorre que aquela área já era uma área de proteção ambiental. Por conta deste motivo, havia dificuldades em realizar um grande empreendimento imobiliário, sabendo que isso implicaria na redução das parcelas de Mata Atlântica que existiam naquele lugar. Como contornar este dilema? Isto posto, quando da gestão da prefeita Luísa Erundina, a empresa negociou com a prefeitura e fez compromissos para a preservação ambiental naquele local. Para tanto, cerca de 29% da área correspondente à antiga Chácara Tangará foi doada à prefeitura sob a forma de um parque público. Este parque público seria o futuro Parque Burle Marx, sobre o qual eu falei. E eis aqui o ponto central que responde à questão que eu fiz anteriormente a vocês sobre o porquê do Panambi ser uma área nobre. A resposta está na criação do Parque Burle Marx. O Parque Burle Marx foi o grande chamariz das famílias de classe média alta e alta. O parque público revelou-se um dos grandes atrativos imobiliários do Panambi, que passou a ser anunciado pelos agentes imobiliários como a mais bela reserva natural da cidade. Então, as famílias de posses se instalaram no Panambi em busca de uma maior qualidade de vida, pois ali elas teriam um reduto verde que elas poderiam aproveitar plenamente. O Panambi ele surgiu ao redor do Parque Burle Marx. O Panambi não seria o Panambi sem o Parque Burle Marx. E isto explica o fato de muitos prédios estarem ao lado do parque. A grande maioria das torres possui uma vista direta para o Parque Burle Marx. Então isto fez com que muitas pessoas saíssem de regiões mais tradicionais e mudassem para o Panambi. Até porque na época o preço do metro quadrado, quando da inauguração desta empreitada imobiliária, era mais baixo em relação a lugares como Jardins, Pinheiros, etc. E o Panambi passou a ser um lugar destas famílias endinheiradas, sobretudo de pessoas que trabalhavam nas multinacionais do outro lado do Rio Pinheiros, ou mesmo dos novos ricos. Muitos artistas, apresentadores de TV possuem residência no Panambi e até hoje fixam residência nesta localidade. Tendo por base estes elementos que discorremos até o presente momento, é necessário que façamos uma análise bastante aprofundada sobre a natureza da ocupação do solo da região do Panambi. O parcelamento da Chácara Tangará nos revela que uma certa linha de pensamento foi adotada para a criação do Panambi. Nas palavras da pesquisadora Daniela Almeida Barroso, esta linha de pensamento se pauta na segregação do espaço público. Esta segregação seria uma condição para a realização de empreendimentos como este, que é o caso do Panambi. Ela continua: os edifícios residenciais do Panambi formam um conjunto homogêneo e espacializa uma praxis social que já contém a segregação como condição para a sua realização. E há algumas razões que justificam este argumento utilizado pela pesquisadora. O primeiro deles é o fato de que o Panambi não é um lugar de fácil acesso. Trata-se de um lugar alto, no caso eu me refiro ao lugar onde as torres residenciais estão localizadas.
Para chegar lá, você tem que enfrentar uma bela subida. E para pegar essas subidas, você necessita utilizar ruas que possuem um traçado bastante sinuoso. Estas ruas desincentivam a circulação de motoristas que não sejam moradores. Então, você cria uma espécie de separação entre aqueles que moram e não moram ali, justamente pois ali não é um lugar muito útil para outras pessoas que não são oriundas daquela localidade. Ainda sobre esta questão da segregação do espaço público, um segundo fator diz respeito à própria estrutura dos espigões que existem no Panambi. O projeto arquitetônico destes edifícios privilegia a separação física com o meio externo. Quando andamos por aí, é notável a presença de muros altos, câmeras de segurança, seguranças que fazem a vigia e costumam olhar para você com um ar de desconfiança. Isso é notável, inclusive quando eu estava fazendo esta filmagem, é perceptível, né, que a minha presença causava um certo desconforto, afinal, o que esta pessoa está filmando. Este tipo de relação produz o afastamento das pessoas deste espaço público em específico. Eu não ignoro a preocupação com relação à segurança. São Paulo é uma cidade violenta, com razão, e as pessoas que moram aí, elas estão pagando por segurança. Elas querem morar num lugar totalmente seguro. Porém, este é um lugar que dificilmente há o estímulo da convivência em comunidade de uma certa maneira. Feitas estas colocações, eu tenho uma surpresa para mostrar para vocês. Trata-se de um lugar incrível que eu descobri aqui no Panambi. Olhe que vista maravilhosa eu descobri aqui no Panambi. Se você pegar a rua Maria Antônia Ladelardo, no final dela você verá uma curva. E nesta curva você tem acesso a um mirante, que por incrível que pareça, é quase secreto. Poucas pessoas sabem da existência deste local. E daqui podemos tirar boas fotos da região da Marginal Pinheiros. Temos aqui algumas fotos de minha autoria, e nesta foto podemos ver com mais detalhes o panorama a partir do mirante. É realmente muito bonita a vista. Aqui temos um detalhe pormenorizado. No fundo vemos algumas das torres do Parque Global, que é um grande empreendimento imobiliário que está sendo construído aqui na altura do Panambi. Vemos gruas também nesta foto. A região da Marginal Pinheiros, Chácara Santo Antônio, Granja Julieta, tem se desenvolvido enormemente. E por último, aqui vemos um detalhe da construção da linha 17 Ouro do metrô. Esta linha é uma linha que será bastante importante, mas comentarei sobre ela em breve. Há que se falar que este mirante não possui nenhuma estrutura física de acolhimento de possíveis turistas ou simplesmente curiosos. É apenas um caminho de terra e daqui observamos a vista da Marginal Pinheiros. E confesso que não achei o lugar extremamente seguro. Havia alguém fazendo uso de substâncias ilícitas neste local, quando da gravação deste vídeo. Continuamos a nossa caminhada pelo Panambi. Após apreciarmos a vista do mirante, pegamos a rua Maria Antônia Ladelardo e dali há um acesso que nos direciona à rua Fort William, onde nós estamos neste momento. E nesta rua, pelo fato de haver menos árvores no local, podemos apreciar a arquitetura que há aqui. Os prédios que aqui estão são realmente suntuosos. O luxo se faz presente nesta região e, a partir do que vemos, entendemos por que o Panambi é uma região distinta. Trata-se realmente de uma região nobre, uma região onde as propriedades possuem um valor bastante elevado e trata-se de uma questão de escolha. As pessoas que decidem morar aqui, elas muitas vezes preferem ter um acesso fácil à Marginal Pinheiros, do distrito financeiro da Faria Lima, da Chácara Santo Antônio. Então, muitos que moram aqui, seja pelo status, seja pela praticidade, eles adquirem propriedades nessa localidade para ter esse tipo de benefício. E por incrível que pareça, há um terreno vazio aqui. Eu até tenho curiosidade de saber se ele está abandonado ou se há alguma incorporadora que detém este terreno, pois em um lugar bastante valorizado como este, é difícil de ver terrenos vazios.
Como você pode ver, o Panambi é uma área bastante vazia. Nós não vemos muitas pessoas andando por aqui. Por estar em uma região relativamente isolada, o lugar é de difícil acesso. Então, nós não vemos a circulação de pessoas neste espaço público, fazendo alusão à discussão que tivemos minutos atrás. Vemos que o Panambi é uma ilha, porém nesta ilha, apenas as pessoas que moram aqui se beneficiam deste espaço. E na verdade esta é uma dinâmica que existe em alguns lugares da cidade de São Paulo. Há esta espécie de segregação planejada em nome do conforto, do bem-estar e da tranquilidade. Talvez esta situação irá mudar nos próximos anos, pois a região do Panambi terá uma estação do metrô, da linha 17 Ouro. A futura linha 17 Ouro do metrô de São Paulo será uma linha de metrô que utilizará a tecnologia de metrô leve. É um sistema de monotrilho e ela será operada assim como a linha 5 Lilás, pela concessionária Via Mobilidade. A linha 17 está em obras desde 2012 e ela ligará o bairro do Morumbi ao Jabaquara e ao aeroporto de Congonhas. O metrô traz a promessa de poder integrar esta região ao todo da cidade de São Paulo. Eu cheguei a ler que alguns moradores do Panambi não gostaram muito da ideia, pois isto viria a afetar a tranquilidade deles, segundo eles, mas é indiscutível o valor que o metrô traz a uma região, pois ao interligar esta região ao centro da cidade, isto faz com que a mobilidade seja facilitada e que todos nós possamos nos deslocar com maior rapidez e agilidade de um ponto ao outro. Bom, após toda esta discussão, eu espero que você tenha gostado do passeio. São Paulo é uma cidade única e temos muitas coisas para mostrar aqui. E eu pretendo fazer mais vídeos sobre lugares interessantes da cidade. Por favor, se você gostou desse vídeo, deixe um like e considere se inscrever neste canal. Isso é muito importante para que eu continue a produzir conteúdo desse gênero. Isto posto, eu fico por aqui e até mais. Tchau!